Em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, nos diz assim: E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Deus abençoe a todos os meus irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre o 7º selo, o 7º anjo e a 7ª trombeta. O 7º selo, 7º anjo e a 7ª trombeta. Nós obtemos a expressão o 7º selo exatamente daquele livro que João vira no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Ele era selado com 7 selos. O livro era selado com 7 selos. E ninguém podia olhar para o livro, muito menos tomá-lo e desatar seus 7 selos. Então, o 7º selo, nós temos na mensagem o irmão Brana nos ensinando e nos chamando a atenção que um livro no Velho Testamento ou no tempo antigo, ele não era um livro de 4 cantos, como nós temos hoje, né? Como a Bíblia ou como qualquer outro livro que possamos ler hoje. Nos tempos antigos, o livro era como um rolo. O irmão Brana ensina isso na mensagem Apocalipse capítulo 5, segunda parte, e na mensagem A Brecha, 143 em diante, o irmão Brana ensina que o livro era como um rolo. Ele era todo enrolado e havia um selo que selava este livro. Havia um selo e este selo não permitia a abertura do livro, porque para você poder ler o livro, ele tem que estar aberto. Você precisa romper o selo e poder ler o que está escrito no livro. E este livro, ele continha 7 selos, ou seja, ele tinha 7 pergaminhos, ele tinha as suas 7 folhas, digamos assim, o primeiro selo, o primeiro pergaminho e um primeiro selo que o envolvia. Nós tínhamos então um segundo selo, um segundo pergaminho que o envolvia e, obviamente, um selo. Aqui nós estamos usando esta fita, mas podia ser qualquer outro material que eles tivessem na época que pudesse fazer com que o livro permanecesse envolvido, fechado, certo? E a coisa é o livro selado com 7 selos, ou seja, 7 pergaminhos. Aqui na ilustração fizemos 2, mas tenha na sua mente um terceiro pergaminho, um quarto, quinto, um sexto e um 7º pergaminho, porque nós estamos falando sobre o 7º selo. 7º selo, 7º anjo e a 7ª trombeta. Então, o 7º selo envolvia todo o livro. E este livro era selado com 7 selos. Era um livro que continha 7 pergaminhos, 7 mistérios, 7 selos que permitia que ele ficasse fechado e ninguém pudesse lê-lo. Nós sabemos que é o livro da redenção. Nós sabemos que este é aquele livro que Adão tinha. Nós sabemos que este livro foi escrito muito antes da fundação do mundo. Nós sabemos que o dono desse livro é Deus. E nesse livro
contém os nomes daqueles que ele pensou em trazer à existência muito antes da fundação do mundo, porque a Bíblia diz que os nossos nomes foram colocados no livro muito antes da fundação do mundo. Então Deus traz a sua criação, traz e entrega este plano na mão do homem, na mão de Adão. E Adão, por ocasião do pecado, perdeu este livro e o livro voltou para as mãos dos 7 trovões. É isso que está escrito na mensagem. Deus escondido e revelado em simplicidade. Que os 7 selos estão selados com os 7 trovões. Deus escondido e revelado em simplicidade, 384. Vejamos se é assim ou não. Vejamos se o anjo do Senhor nos abre estes selos. Recordem, está selado com os 7 trovões misteriosos. O anjo do Senhor e os 7 trovões são a mesma coisa. O anjo do Senhor e os 7 trovões são o dono do livro. O anjo do Senhor, o qual é o Senhor, é a manifestação visível do Senhor. E este Senhor tem um nome que é revelado nos trovões. Estes trovões, estes mistérios que Adão conhecia, que Eva conheciam. Irmão Brando diz na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado, que eles sabiam, mas rejeitaram, trocaram a revelação desse mistério, o companheirismo com esse Deus em troca de sabedoria humana, em troca de comer da árvore, da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Eva comeu e Eva deu a comer a Adão. Então, nós queremos falar sobre o 7º selo, porque estas 3 coisas, 7º selo, 7º anjo e a 7ª trombeta, está tudo interligado e ocorrem ao mesmo tempo. É a mesma coisa que o irmão Brana fala na mensagem o 7º selo 391, 394, que o 7º selo está em um mistério tríplice. Deixa eu ler nas palavras do próprio irmão Brana, 391, do 7º selo. O irmão Brana diz: a abertura deste 7º selo também está em mistério tríplice. A abertura deste 7º selo está em um mistério tríplice. Muitas vezes, muitos irmãos compreendem que o 7º selo não foi revelado, porque em alguns parágrafos o irmão Brana diz que ele não nos permitiu abrir o 7º selo. Mas também não atentam para os outros parágrafos que o irmão Brana dá as dicas, faz alusões ao que é este 7º selo. Por exemplo, na mensagem o 6º selo, o irmão Brana faz um comparativo com São Mateus capítulo 24, quando Jesus começa a dar o seu sermão, um pouquinho antes da sua morte, quando eles saíram do templo e os discípulos lhe fizeram as 3 perguntas. Irmão Brana correlaciona aquele sermão de Jesus Cristo com a abertura dos selos. São Mateus 24, verso 1, 2, 3. Irmão Brana vai colocando as palavras de Jesus com o acontecimento dos selos. Quando chega no parágrafo 189, irmão Brana diz: mas, observe, Jesus omitiu o ensinamento do 7º selo. O que foi que Jesus omitiu? A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Ou seja, irmão Brana está falando, 189 do 6º selo, que o 7º selo é aquele dia e hora. Aquele dia e hora da manifestação do Filho do Homem. Aquele dia e hora em que o nosso Senhor retornaria à terra para fazer algo como Ele fez lá nos dias em que Ele nasceu de parto virginal. Seria uma manifestação que nenhum homem poderia fazer no seu lugar. Nenhum homem podia vir e morrer para nos trazer redenção. Nenhum homem podia vir e cumprir os requisitos
para se tornar parente, para tomar o livro. Nenhum homem era capaz de fazer tal coisa. Então o nosso Senhor, o nosso Deus, aquela coluna de fogo, aquela palavra, desceu de sua glória, saiu de sua originalidade, saiu do Pai e se fez carne, se fez filho, veio através do parto virginal, nasceu, cresceu, cumpriu o seu ministério, foi pregado na cruz, verteu um sangue puro, justo, sem contaminação pecaminosa, para poder vencer a morte, ir para a sepultura, ressuscitar, subir e receber um novo nome. Ou seja, subir e voltar ao que ele era antes dele ter saído de sua glória para ser o Senhor Jesus Cristo. Irmão Brando diz, primeiro selo 283, Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus Redentor. Porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra. Porém, quando venceu a morte e o inferno, subiu, recebeu um novo nome, diz irmão Brana. Subiu, voltou à forma da coluna de fogo, voltou ao que ele era antes dele ser Jesus. Antes dele manifestar no corpo do Filho, ele já era essa palavra, porque ele já tinha esse livro selado com 7 selos, lá desde o tempo de Adão, porque irmão Brando diz que quando Adão pecou, as mãos sujas de Satanás não puderam tocar neste livro, este livro teve que voltar para as mãos do dono original, o Deus Todo-Poderoso. E a voz pergunta, quem é digno de tomar esse livro? Quem é digno de lhe romper os selos? A voz ecoa durante todo o Velho Testamento. Será Abraão digno de tomar o livro? Será Moisés digno de tomar o livro? Será Noé digno de tomar o livro? Será algum profeta digno de tomar o livro? Nenhum daqueles profetas preenchia os requisitos do parentesco com Adão. Tinha que ser um parente de Adão. Tinha que ser um homem nascido também, não pela via sexual, como também Adão veio à existência, não desta forma. Então veio Deus e se fez carne, então veio a coluna de fogo e se fez carne, então o Pai veio e se fez carne, o Pai desceu de sua glória e se fez carne. E prometeu, naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, o Pai em mim e eu em vós. Naquele dia vocês conhecerão o Pai, saberão do mistério que o Pai tem em sua mente, do segredo que o Pai tem em sua mente e que eu não posso revelar, porque está ocultado de mim. É a programação de Deus. Ele mesmo não podia revelar seu mistério, senão quando o 7º selo fosse rompido. Então, irmão Brando diz 391 do 7º selo. A abertura deste 7º selo também está em um mistério tríplice. Falei que é o mistério dos 7 trovões. O 7º selo, o qual Jesus omitiu, que é o dia e a hora da vinda do Filho do Homem. É também o mistério dos 7 trovões. O que é 7 trovões? Apocalipse capítulo 10, verso 4. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. 10:4 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 10, verso 4. Mas antes dos trovões soarem suas vozes, o anjo forte tem que descer do céu. Antes dos trovões soarem suas vozes, bramando como que brama o leão, o livrinho tem que descer do céu. Os 7 trovões não soam suas vozes, senão por ocasião do 7º selo. Por ocasião do 7º selo, Jesus tem que manifestar. É aquela outra obra que ele tem que fazer, que não pode ser confiada a homem nenhum. Ele mesmo tem que fazer esta obra. Ele mesmo foi digno de tomar o livro. Ele mesmo intercedeu pelo livro. Ele mesmo sujou as páginas do livro com o seu sangue. Era o que o sumo sacerdote fazia quando entrava lá para dentro do interior do Santo dos Santos, com o sangue de animal colhido em uma bacia. Ele espargia sobre a bacia, sobre as tábuas da lei, sangue sobre o livro.
Sangue, sangue sobre a palavra. Sangue, sangue para poder trazer à existência a primeira era da igreja. Sangue, sangue para poder trazer Irineu, Martim. Sangue aspergido sobre Columba, sobre Lutero. Sangue aspergido sobre Wesley. Sangue aspergido sobre a sétima era da igreja. Sangue para produzir uma noiva. A noiva é o sangue do Senhor Jesus. Sangue aspergido sobre Lutero, sobre Wesley. E em Brana a noiva está perfeita. Em Brana a noiva está concluída. Em Brana o sétimo selo pode descer. Quando Brana manifesta, os 7 trovões podem se revelar. Os 7 trovões é aquela coluna de fogo que pairava sobre a cabeça do irmão Brana e foi-lhe tirada a fotografia em 1950, lá em Houston, no Texas. Na cidade de Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos da América. Aquela é a foto dos 7 trovões. Aquela é a foto da coluna de fogo. Aquela é a foto do anjo do Senhor que continha os 7 selos. Vejamos se o anjo do Senhor nos abre estes selos. Aquele anjo sobre a cabeça do irmão Brana tinha o livro. Aquele anjo é chamado 7 trovões. Quando é que ele pode revelar seu nome? Quando ele encontrar um indivíduo na qual ele pode entronizar naquele indivíduo e tornar-se um com aquele indivíduo. Aquele Logos. Irmão Brana diz, a semente não herdará com a palha. Tem uma noiva. Aquela palavra tem uma noiva. Aquele Logos foi o noivo na pessoa bendita do Senhor Jesus. Aquele Logos cumpriu os requisitos, se encarnando e indo para o madeiro. E depois de ele estar pregado no madeiro, cortaram-lhe o seu lado. E do seu lado lhe tiraram o Novo Testamento, diz irmão Brana, na mensagem à obra-prima 108 e 109. O Velho Testamento, profeta por profeta, foram a composição do noivo. Elias, Malaquias, Isaías, todos eles colocaram juntos, todos eles colocados juntos, produziu a pessoa do Senhor Jesus. Jesus era a plenitude da palavra, a plenitude da coluna de fogo, habitava nele a plenitude daquela luz. Aí a luz, naquele corpo, foi levado ao Gólgota. E assim como foi feita a cirurgia no Éden, para lhe tirar uma companheira, também no Calvário foi feita uma cirurgia para tirar uma companheira para o Logos, a companheira do Logos, a companheira do Senhor Jesus, a companheira da palavra. Em Lutero, a companheira ressurgiu, porque ela tinha sido morta. Em Wesley, a companheira está sendo formada, está subindo um pouco mais. Em Pentecoste, a companheira está na altura dos ombros, mas em Brana, a noiva está perfeita para que ele desça para poder casar com ela. A palavra desce, o 7º selo desce, os 7 trovões desce. Aquele mistério que ele não podia dar a Paulo, porque não seria Paulo o revelador dos 7 selos, não seria Paulo que comeria o livrinho. Irmão Brana diz, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da sua vontade, 319, 320, ao profeta do Velho Testamento foi mandado comer o livrinho, ao profeta Ezequiel, leia lá, meu irmão, ao profeta do Velho Testamento, mas ao profeta do Novo Testamento foi, ou melhor dizendo, ao profeta do Velho Testamento foi mandado comer o rolo, e ao profeta do Novo Testamento foi mandado comer o livrinho, que também é o rolo. Era a forma do livro naquele tempo. Para que, diz irmão Brana, tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da sua vontade, 319, 320, para que ele e a palavra torne-se um. Quando a espada caiu na mão do irmão Brana, não significa que há 2 objetos separadamente, um homem com uma mão e uma espada. Assim como nós, quando subimos em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5, e um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e um livro na mão daquele que estava assentado sobre o trono. Não existe esses 3 objetos, um trono, alguém e um livro. Significa que há um reino, e este reino, há um livro, há uma palavra que domina neste reino. Você tem que ver aquela unidade naquele acontecimento. Da mesma forma, uma espada caiu na mão do profeta. Meus irmãos, significava a coluna de fogo na mão do profeta. Significava agora dentro do profeta. Quando João
tomou o livrinho da mão do anjo que estava em pé. Aquele anjo é o anjo do Senhor, aquele anjo é a coluna de fogo. Ele comeu em forma representativa, porque o irmão Branham diz que João representa a noiva. João representa Paulo, João representa Irineu, João representa Columba, João representa Lutero, Wesley, e João representa Branham, porque João representa a noiva. Há 2000 anos atrás, em uma visão, João representou o acontecimento dos nossos dias. João não representou Paulo comendo livrinho, João representou Branham comendo livrinho. Pois foi quando a palavra se fez carne, foi quando a coluna de fogo se fez carne, foi quando o 7º selo se fez carne, foi quando a coluna de fogo, aquela luz, se fez carne. A luz desceu. Irmão Branham diz, deixa eu fazer algumas alusões, a palavra se fazendo carne na noiva, porque isso é muito bom, meus irmãos. O corpo completo de Cristo é revelado na forma de uma noiva que foi tirada do seu lado. Cristo é um mistério. Cristo é revelado em sua própria palavra, 77 e 108. O mesmo Jesus na forma da noiva, a união invisível, 170. Assim como os dias de Ló, Jesus ele próprio será manifestado em sua noiva. Cristo é o mistério de Deus revelado, 457. Ele está deixando conhecer os seus segredos à sua esposa. Cristo é o mistério, 399. A sua esposa, o 7º anjo. Oh, meus irmãos, é Deus Criador no homem, o qual é sua igreja. O Criador, aquele que disse haja esquilos na sua esposa, Branham. Porém, seu mistério é somente revelado à sua noiva amada. Os mistérios de Deus foram revelados a William Branham, à sua noiva amada. O Espírito Santo veio e provou as mesmas obras que ele operou quando estava aqui em Jesus Cristo. Ele fez a mesma coisa na noiva. O que faremos com este Jesus, chamado Cristo, parágrafo 55. Ele fez a mesma coisa na noiva. Ele fez a mesma coisa em Branham. É o que estamos evidenciando hoje. Este ministério do próprio Cristo personificado entre seu povo, com as mesmas coisas que ele fez quando ele estava aqui na terra, em seu corpo, a noiva que é parte dele, fazendo as mesmas coisas como marido e esposa, ou rei e rainha, pouco antes da cerimônia matrimonial. Mensagem 1 em 1 milhão, parágrafo 10, parágrafo 12. Deixa eu ler um último parágrafo, porque temos muitos parágrafos. Esta é aquela revelação divina da palavra feita carne. Se foi carne naquele dia por meio do noivo, o noivo, então também é carne hoje por meio da noiva. Se foi carne, se a palavra se fez carne no noivo em Jesus, também é carne hoje na noiva. Mais uma, isto está escrito na mensagem ao nascer do sol 107. A união invisível da noiva de Cristo, 215. Que união espiritual de Cristo e sua igreja agora, quando a carne está se convertendo na palavra, e a palavra se convertendo em carne, manifestada, vindicada, justamente o que a Bíblia disse que aconteceria nesse dia. Quando a carne está se convertendo na palavra, e a palavra está se convertendo na carne, da sua noiva. A palavra descendo, o 7º selo descendo, o 7º anjo, a 7ª trombeta, o livro que ninguém podia tomar, o livro que ninguém podia olhar, agora nas mãos da esposa, na mão da noiva, porque isto que Branham é, noiva. O esposo é a coluna de fogo, o esposo é a palavra. A palavra, não pense a palavra, é a palavra, a Bíblia. Não, a palavra é a coluna de fogo, é a luz. Que os crentes da mensagem, ninguém entende o que é palavra. Ninguém entende o que significa a palavra. Quando o irmão Branham fala na mensagem, a palavra, ele está se referindo à luz, ele está se referindo ao Logos. Ele muitas vezes pode dizer o que está escrito na palavra. Aí é outra coisa, aí é a Bíblia. É os escritos que a luz produziu.
É os escritos que foram manufaturados através da inspiração da luz, que vieram por meio da palavra, do Logos. Mas quando ele fala a palavra manifestada, você tem que olhar. A palavra não pode ser vista. A palavra não pode ser vista por mortais. A palavra não pode ser vista por nós, homens comuns. Ela tem que ser manifestada e escondida dentro de um profeta. Foi o que aconteceu no Monte Sinai, quando a palavra foi velada, a palavra foi escondida dentro de Moisés. É o que aconteceu nos dias da voz do sétimo anjo. A palavra foi escondida dentro de William Branham, a palavra. Por que que o profeta comeu o livrinho? Para que ele e a palavra se tornassem um. Se tornar um com a palavra. Significa você olhar para aquele homem e dizer, ele é a palavra. Branham é a palavra. Os 7 trovões é a palavra. Branham é os 7 trovões. Os 7 selos estavam selados com os 7 trovões. Os 7 selos estavam selados com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é Branham, não é o irmão Branham. O irmão Branham tem esse nome por ocasião da encarnação de Apocalipse 10 nele, nesse indivíduo. O irmão Branham tem esse nome porque a noiva tem que ter esse nome. A noiva tem que levar o nome dele. A noiva tem que tomar o nome da luz. A noiva tem que tomar o nome da coluna de fogo. A noiva tem que tomar o nome da palavra. E Deus sabia que a palavra se faria carne, que ele se faria em carne no indivíduo chamado Branham, no indivíduo 7º anjo. Por isso, irmão Branham diz na mensagem à brecha, este 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. No tempo da sua vinda. Então, meus irmãos, deixa eu só mostrar aqui para nós encerrarmos. 7º selo. 7º selo. 7º anjo. E a 7ª trombeta. Eu estava lendo aqui o 391 do 7º selo, onde este 7º selo é um mistério tríplice. É o 7º selo, 7 trovões e a vinda do Senhor. Se você conseguir descobrir a vinda do Senhor, você consegue descobrir o 7º selo e os 7 trovões. Se você conseguir descobrir qualquer um desses mistérios, você descobriu os 3. Tome mais dicas do irmão Branham, tome mais dicas do mestre. Apocalipse 10 era o 7º selo. Apocalipse 10 cumpriu no Monte Pôr do Sol a festa das trombetas 229. Apocalipse 10 era o 7º selo. Apocalipse 10 cumpriu no Monte Pôr do Sol. Qual é a atração sobre a montanha? 148. Apocalipse 10 foi o casamento do crente com a palavra. Apocalipse 10 foi o casamento de Branham com a palavra. Por isso, o novo nome, os 7 trovões, é Branham, porque a coluna de fogo manifestou naquele corpo humano. A palavra se fez carne, de acordo com Malaquias 4 e São Lucas 17:30. Malaquias 4 chama Branham. São Lucas 17, 26-30, chama Branham. É o nome da esposa. Malaquias 4 é a esposa. São Lucas 17:30 é a esposa. É a aparição da esposa perfeita, linda e bela. Já pronta para o arrebatamento. Entre nisso. Grão, vida, entre no grão, diz irmão Branham. A obra-prima 198. Vida, entre no grão, entre no grão. Toda a vida que estava no talo, na borla e na casca, está reunida na semente. Toda a vida que estava em Lutero, Wesley e em Pentecostais, está reunida em Branham. Entre na semente. Entre na semente, porque a vida está na semente. O Zoe está na semente. A palavra da vida está na semente. A luz está na semente. A coluna de fogo está na semente. A coluna de fogo está na noiva. Por isso, irmão Branham diz na era de Pérgamo 56, a palavra está na noiva. Como esteve em Maria. A palavra está na noiva. A palavra estava em Branham. Ela tem o assim, diz o Senhor. Branham tem o assim, diz o Senhor. Esta noiva, que é composta de apóstolos, evangelistas, mestres, pastores,
todos eles submissos à palavra que encarnou no indivíduo chamado Brana. É através de um indivíduo. Muitos podem se escandalizar com o nome Brana, mas eu não me escandalizo. Se eu fosse um judeu lá no Egito, no tempo de Moisés, eu não teria medo de colocar sangue no umbral da minha porta. Não importa a crítica dos egípcios, não importa a crítica de qualquer outra crença religiosa, eu teria aquele sangue estampado na minha porta. Não importa se aquilo deixasse um pouco sem aparência a minha casa, destoando do restante da pintura, como uma mancha vermelha, aquilo era sinal de proteção. Porque o povo hoje tem vergonha desse nome, tem medo desse nome, tem aversão a esse nome. Mas esse nome produziu o meu casamento. É a pregação que foi feita no dia do meu casamento. Se eu vivesse nos dias de Lutero, eu estaria com Lutero. Ele seria o indivíduo que representaria a minha justificação. Se eu estivesse nos dias de Wesley, ele me representaria. Ele seria o indivíduo que me chamaria através da sua mensagem, santificação. Mas como eu vivo nos dias de Brana, eu tenho a vida que estava em Lutero, a vida que estava em Wesley, e tenho o batismo com o Espírito Santo em Brana. Eu não tenho só justificação, santificação, mas tenho o batismo com o Espírito Santo. Temos a justificação com Lutero, santificação com Wesley, batismo com o Espírito Santo em Brana. Batismo com o Espírito Santo é Ele mesmo vindo morar no indivíduo, é Ele mesmo vindo e descendo e habitando no coração. Vem, a palavra se fez carne na noiva. Cristo agora casado, o segundo Adão e a segunda Eva, diz irmão Brana, prontos para voltar ao lar, prontos para voltar ao Éden. O casal Brana, o Senhor Jesus Cristo Brana, a coluna de fogo que recebeu um novo nome ou retornou ao seu nome original. Aquele nome que ele já tinha, porque ele deixou de ser para ser Jesus. Ele deixou de sua glória para ser Jesus. Depois ele voltou para o Pai, ele voltou à coluna de fogo. Agora, durante 7 eras, ele vem trabalhando, ansiando pela manifestação do 7º anjo. Quando ele deixaria de viver só. Em Brana, Jesus deixou de viver só. Em Brana, o Logos conseguiu uma companheira. Em Brana, o Logos está casado, a palavra está casada. Em Brana, Jesus tem uma aliança em seu dedo. Em Brana, a palavra se fez carne, de acordo com Malaquias 4 e São Lucas 17:30. A coluna de fogo se fez carne. O 7º selo, o 7º anjo, a 7ª trombeta, tudo junto. Irmão Brando diz na mensagem a brecha, 248. Que acontecerá, a trombeta de Deus soará, aquela última trombeta soará, a última trombeta, o último mensageiro. Nós tivemos 7 eras da igreja, 7 trombetas aos gentios. São 7 castiçais, são 7 Espíritos de Deus, são 7 olhos de Deus. Não há um 8º mensageiro. Se você quiser contar um 8º mensageiro, conte Cristo na pedra de coroa. Porque ele é o mensageiro depois do irmão Brana. Depois do 7º anjo, na 7ª era da igreja, na pedra de coroa, o mensageiro é Cristo. O mensageiro é a coluna de fogo. O mensageiro é aquela luz que guiou os filhos de Israel. O mensageiro é aquele que derrubou Paulo a caminho de Damasco. Ele é o mensageiro da pedra de coroa. Ele é o 8º. Ele é a eternidade. Ele não é um mensageiro de era. Ele é um mensageiro vindo da eternidade. A brecha 41. Ali desce o anjo. Cristo, o mensageiro. Cristo, o mensageiro, descendo em Apocalipse 10. O mensageiro depois do irmão Brana. O mensageiro depois da primeira e segunda etapa. O mensageiro dos selos. 7º selo, 407. Aquele 7º anjo da pirâmide. Ele é este 7º selo.
Cristo é o mistério de Deus revelado, 207. Aquele anjo vinha descendo e se materializando. O anjo da pedra de coroa. E depois, não tem mais lugar para nós irmos. Não tem mais mensageiros. O que nós podemos ter são enganadores, homens fraudulentos e enganadores, que enganam o povo, dizendo que tem algo para dar, que tem algo, que eles representam alguma coisa. Eles representam o inferno, eles representam o abismo, eles representam a perdição, eles representam a serpente do jardim do Éden. Por quê? Porque a serpente, ela prega a palavra. O irmão Branham diz na mensagem O Éden Satânico, parágrafo 22, que a serpente foi o primeiro pregador. Foi o primeiro pregador que existiu. Foi o primeiro homem com luz que existiu. Mas ele pregou a palavra com o propósito de se engrandecer, de colocar sua própria interpretação. É no final do discurso que você descobre Satanás. É no final do discurso que você descobre o diabo. Quando ele desvia do caminho e dá a sua própria interpretação. Perguntas e respostas número 9, irmão Branham mostra sobre isso. As qualidades de Lucifer, as qualidades de Satanás. Deus coloca um dom num homem. Deus o faz prosperar. E logo, ele não quer ser mais um homem. Ele quer ser um anjo. Ele quer ser Deus. Ele quer se equiparar com Deus. Ele quer se equiparar com o irmão Branham. Ele quer ter uma mensagem que nem o irmão Branham, ou superior ao irmão Branham. Não é o que nós temos visto no mundo da mensagem. O povo está preso nos homens. O povo está preso em homens. Não na mensagem. Os pastores não guiam o povo a crer no irmão Branham. Os pastores, os mestres, os evangelistas não guiam os homens a crer na mensagem do profeta. Vocês têm que crer no profeta, vocês têm que crer na mensagem daquele anjo celestial, daquele mensageiro que desceu do céu, daquela coluna de fogo que desceu e se materializou em Branham. Você não tem que crer em mim. No momento em que eu sair um pouquinho da palavra, eu tenho que ser abandonado. Eu tenho que ser deixado de lado. Mas eu tenho que ser provado. Se eu não estou falando o que é correto, então eu tenho que ser bloqueado mesmo. Mas se estou falando que é correto, se eu estou falando que foi o irmão Branham que comeu o livro, se eu estou falando que o irmão Branham é a noiva onde a palavra se materializou, onde está o erro? Onde está o erro? Se eu leio na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, parágrafo 205, irmão Branham dizendo que ao profeta, ele precisa ser o refletor. É por isso que ele teve que comer o livro, para refletir a palavra desta era. E eu digo que foi o irmão Branham que comeu o livro para refletir os 7 trovões, para refletir o novo nome. Se eu digo que o irmão Branham comeu o livrinho, onde está o erro? Tentando fazer um serviço para Deus sem ser da sua vontade, 319, 320. Ele comeu o livro, irmão Branham comeu o livro, para que ele e a palavra torne-se um. Por isso o novo nome é Branham. Por isso os meus irmãos que creem em outro mensageiro depois do irmão Branham e creem que o nome deles é Branham. Não, o seu nome não é Branham. Você está se enganando quando você crê que o seu novo nome é Branham. Se você crê num homem depois do irmão Branham, o seu nome é o nome daquele homem. Diga-me um mensageiro que não tenha manifestado que o grupo daquela era não tenha tomado o nome daquele homem. Diga-me, os que creram em Lutero, luteranos, os que creram em Wesley, wesleyanos, os que creram em Branham, Branhams. Não é abrahamista, é Branhams. Branhams. E por que Branham? Porque Branham é o nome da coluna de fogo que manifestou na noiva, na esposa. Ele não podia manifestar nos pés em Lutero. Contudo, a planta já tinha germinado e brotado. A noiva tinha brotado em Lutero. Branham estava em Lutero. A semente está lá no talo, está lá na folhinha. Quando ela rompe o solo e sobe acima do solo, a semente está naquela folhinha. Branham estava naquela folhinha. A coluna de fogo eu estou falando, não estou falando do irmão Branham.
A coluna de fogo estava naquela folhinha. Aquela folhinha transformou-se em um talo em Lutero. Brana estava em Lutero, o talo, a vida, a semente está no talo. Importa ao semeador é a semente, ao plantador é a semente. Ele vem colher a semente. Então, a noiva subiu um pouquinho mais até a era de Wesley, agora era uma flor, uma borla. Brana estava em Wesley. A vida da semente está cada vez crescendo mais e subindo, até que aquela borla se fecha numa casca. A semente, a vida, estava na casca, e agora ela protege a semente. Era um movimento pentecostal protegendo a semente. A semente é brana. Diga, meus irmãos, que isso não é verdade. Diga que a semente não é brana. Se talo é Lutero, se a borla é Wesley, se a casca é Pentecostes, a semente é brana. Não há nada mais além da semente. Como então crer em outro homem, se não há nada mais além de brana? Está formando o corpo da noiva, não é o corpo do noivo. O diabo é enganador, o diabo é mentiroso. Ele tem enganado que irmão Branham é o noivo. Com palavras persuasivas, com palavras de sedução, com homens corrompidos pelo dinheiro, caídos pela ganância, liderados pela família, liderados por mulheres. Homens que são capazes de mentir e se dizem homens de Deus, gananciosos, mentirosos, amantes do mundo, amantes das interpretações, que não se rendem à palavra de Deus. Já tem recebido suas recompensas. Este mundo tem sido vossas recompensas. A fama tem sido vossas recompensas. Os homens que tiraram o povo de olhar para a mensagem e chamaram o povo para si, já tem vivido o seu Éden, o seu milênio aqui na terra. Já tem gozado a sua vida maravilhosa aqui na terra. Os seus objetivos já têm sido concluídos aqui na terra. A noiva é pequena. A noiva é 1 em 1 milhão. É 1 em 1 milhão. A noiva é rara. Um Brana é rara. Um Brana é raro. Não que diz que é Brana. Mentirosa. Mentirosa. Você diz que é Brana, mas dorme com outro homem? Você diz que é Brana, mas dorme com outro homem? Mentirosa, enganadora, pervertida. A sua mãe é Apocalipse 17, aquela meretriz assentada sobre 7 montes, que nela foi encontrada o sangue dos santos, o sangue dos mártires. Ela gerou filhas, ela gerou igrejas, ela gerou interpretações, ela gerou dogmas, ela gerou homens que também fazem a mesma coisa, deslocam a Escritura e enganam o povo, como a serpente fez no jardim do Éden. Como São Paulo diz que o próprio Satanás transfigura-se em anjo de luz. Se o diabo quiser te enganar, meu irmão, ele vai ser luz. Ele vai pregar a terceira etapa. Ele vai te enganar, ele vai te levar até um local, e um certo determinado local do caminho, ele vai desviar um pouquinho para poder dormir contigo. Assim como fez a serpente no jardim do Éden. Começou pregando a palavra, começou pregando a mensagem, e um determinado trajeto do caminho, da interpretação, deu uma desviada. Por quê? Porque ele queria te tirar do foco. Queria causar uma separação entre Eva e Adão. Foi onde
A serpente maculou Eva e deu de comer do fruto. E comer do fruto nós sabemos que foi um ato sexual. Deu de comer a Eva e ela comeu. Por isso, quando Branham comeu o livro, a noiva estava tendo um ato sexual, espiritual, profundo com a palavra, com a coluna de fogo, com a luz que desceu do céu. Depois que ele entrou nela, depois que a palavra entrou em Branham, depois que a luz entrou em Branham, depois que ele deu sua palavra a ela, depois que ele deu os trovões a ela, depois que ele deu o 7º selo para ela, ele está comprometido com ela, Branham. Não adianta aparecer outra namoradeira. Outra namoradeira é outro homem, é outra interpretação, é alguém mais que diz que terá qualquer outra mensagem mais. Não, eu sou o cumprimento daquilo. Não, vai-te, Satanás! Se eu não sou capaz de detectar, Deus é capaz de causar um movimento para alertar os filhos de Deus, para alertar aqueles que são predestinados para sair fora, para serem chamados fora. Isso é bom, meus irmãos. Quando aquela palavra se fez carne, quando Branham comeu o livrinho, quando ele comeu da palavra, quando ele teve um ato, leia isso na mensagem Casamento, Divórcio, irmão Branham mostrando que Jesus repudiou Laodiceia porque ela não quis ter um ato espiritual, sexual, profundo. Me diga se Branham não teve isso com a palavra. Me diga que a noiva não estava manifesta. Irmão Branham até estava exigindo, esta noiva tem que gerar. Casamento, Divórcio 213, não somos luteranos, não somos wesleyanos, nem somos pentecostais. Precisamos ser filhos desta era, através da gravidez da palavra desta era. Ou seja, a noiva tinha ventre, tinha ato para engravidar, para produzir filhos da palavra, filhos Branhams. Não te engane, Deus é capacitado para gerar filhos. Eu ia falar algo, mas é melhor não falar. Então, meus irmãos, aquela última trombeta soará ao mesmo tempo em que o último anjo está entregando sua mensagem. E o último selo é aberto. Aquela última trombeta soará. Aquela última trombeta, ao mesmo tempo em que o último anjo está entregando sua mensagem e o último selo é aberto. Então nós temos, meu irmão, um livro selado com 7 selos, 7 pergaminhos, e o 7º selo, Apocalipse 10, desce para a terra. E para nós sabermos do mistério do 1º selo, não tem como conhecer o mistério do 1º selo sem romper o 7º selo. Não tem como sabermos do mistério daquele cavaleiro montado num cavalo branco, sem que primeiro Apocalipse 10 manifeste, porque Apocalipse 10 é o 7º selo. Não tem como sabermos do mistério do cavaleiro montado num cavalo vermelho, o cavalo preto, 3º selo, sem que os 7 trovões manifeste, porque este 7º selo também é os 7 trovões. Não tem como sabermos do mistério do 1º, 2º, 3º, 4º selo, sem que o novo nome manifeste, porque o novo nome é manifestado nos trovões, o novo nome é revelado nos trovões. Trovões é 7º selo, trovões é Apocalipse 10, trovões é a vinda do Senhor, é a materialização da coluna de fogo. Trovões é o casamento do crente com a noiva Branham. Trovões. E quando aquele 7º selo é rompido, quando este 7º selo é rompido, Cristo desce e manifesta aquilo que estava escondido. Meus irmãos, o 7º selo aberto, o 7º selo manifestado, o 7º selo exposto, os 7 trovões, Apocalipse 10, que envolvia todo o livro,
este pergaminho, esta folha do livro, este vaso de barro, no qual o livro estava contido, quando ele é aberto, quando se destapa esse vaso de barro, nós ficamos conhecendo este mistério. Preste atenção, meus irmãos. O mistério do livro não é simplesmente revelar aqueles símbolos, cavaleiro montado no cavalo branco, num cavalo vermelho, num cavalo amarelo. Não, meus irmãos. Tudo isso está escrito para que Deus tenha uma ocasião de se manifestar. Entende? Há um livro selado com 7 selos e símbolos apenas descritos. E eles cumpriram aqueles símbolos sem saber que estavam cumprindo escritura. E Deus prometeu, de acordo com São Lucas 17, 26 a 30, como foi nos dias de Ló, assim seria a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem não é o irmão Brana, não é o William Marrão Brana. O Filho do Homem é a coluna de fogo. Provando sua palavra 222. O Filho do Homem é a palavra. Mas a palavra precisa de uma matéria. A palavra precisa de um corpo. A palavra precisa de pés. A palavra precisa de mãos. A palavra precisa de boca para poder dar as revelações dos 7 selos. E ao dar estas revelações, ele se manifesta. Então os 7 selos revelam o revelador. Anote, meus irmãos, anote na página em branco da sua Bíblia. Os 7 selos revelaram o revelador. Os 7 selos revelam o revelador. Porque as pessoas estavam presas, aficionadas aos segredos daquilo que estava escrito para entender os símbolos e perderam o revelador. Perderam o revelador. O revelador manifestou, abriu, mostrou, foi embora e eles ficaram olhando no ar assim. Meus irmãos, os 7 trovões manifestaram, os 7 trovões pregaram, foi embora e as pessoas continuam olhando no ar e esperando. Mas graças a Deus, que Deus tem nos permitido ver estas coisas. Graças a Deus que Deus tem nos permitido estar livre das ciladas de Satanás. É muito bom, meus irmãos, conhecer o 7º selo, conhecer o 7º anjo, a última trombeta, os 7 trovões e a vinda do Senhor. A vinda do Senhor não é o arrebatamento. Nós tínhamos na nossa mente que a vinda do Senhor era o arrebatamento quando nós estávamos nas denominações, não é? É a mesma coisa que os judeus também tinham os seus pré-conceitos, as suas pré-interpretações do significado da vinda do Messias, que quando ele viria ao seu templo, abriria-se um portal no céu e uma escadaria desceria até o pátio do templo e Deus desceria por aquela escadaria. E quando a Escritura cumpriu que Jesus, então virá o Senhor ao seu templo, em Malaquias 3, ele veio ao seu templo de carne. Mas o preconceito atrapalhou que eles pudessem ver a vinda do Messias. Da mesma forma com muitos, o preconceito da vinda do Senhor, que nós pensávamos que a vinda do Senhor já era o rapto, o arrebatamento de imediato. Não, é a vinda do Senhor como Filho do homem, para manifestar em uma carne humana, para revelar os 7 selos, e manifestar o seu mistério, o seu segredo. Cristo é um mistério. Os 7 trovões é um mistério. O 7º selo é um mistério. Apocalipse 10 é um mistério de Deus revelado através da sua noiva. Ela só pode ser o cumprimento da manifestação de toda a revelação da palavra, diz irmão Breno, ao nascer do sol, 73. Ela só pode ser o cumprimento da manifestação, da revelação de toda a palavra. Não sei se é bem assim, mas é isto que está dito lá pelo irmão Brana. A noiva Brana, Cristo e a noiva.
a coluna de fogo e a noiva tornaram-se um. Isto foi possível graças à revelação dos 7 selos. Diz irmão Branham na mensagem, o tempo da unidade, o sinal, parágrafo 97. Vemos as nações se unindo, vemos a ONU, o comunismo, as igrejas se unindo, vemos o mundo se unindo e vemos a Cristo e a sua noiva se unindo. E isto foi possível graças à revelação dos 7 selos. Amém? Que Deus abençoe meus irmãos e recompense a cada um em nome do Senhor Jesus.